Olá, domingo, dia 13 de setembro de 2020. Estamos juntos para mais um Rezando a Palavra. Muito obrigado por você estar aqui. Desejo um domingo marcado pela presença do Senhor. Louvemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e que possamos, neste domingo, de maneira particular, mergulhar no mistério da sua Páscoa e assim vivermos a alegria desta palavra que hoje nos é proclamada. Olha só, preste bastante atenção porque a palavra de hoje, todas as três leituras e o salmo muito bem entrelaçados. Portanto, falarei para você, citarei para você o evangelho deste domingo, mas óbvio, além de, sendo possível, você celebrar com sua comunidade, se não acompanhar pelas redes sociais, pela TV, você deverá fazer a meditação desta liturgia muito particular. Vamos lá, o evangelho para este domingo é Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Mas quero aproveitar para dizer para você que essa liturgia de hoje poderíamos resumir que ela se trata da dimensão do perdão e da misericórdia. Já na primeira leitura, querido irmão, ao rezarmos essa palavra nós vamos entender algo fundamental. Por que digo isso? Porque a pergunta que nós podemos fazer com esta liturgia de hoje é a seguinte: quantas vezes nós devemos perdoar ou até por que devemos perdoar? A primeira coisa que a leitura vai dizer, o perdão deve ser dado porque faz parte da vivência dos próprios mandamentos que Deus nos deu. Mas tem uma segunda verdade muito peculiar, muito particular. O autor do livro do Eclesiástico vai dizer que qual o Deus que nós acreditamos? Não é um Deus da aliança, não é um Deus que se permitiu fazer aliança com o povo, sendo este povo mesmo imperfeito, e essa é uma verdade. Deus fez uma aliança conosco não porque nós éramos e nós somos bons, e não esperando de nós perfeição, mas exatamente por nos amar. Assim, o Deus da aliança se manifesta em nós pelo seu amor infinito e que se manifesta sempre misericordioso, dando vida, dando liberdade a todo o seu povo. Tanto é que o salmista vai dizer: o Senhor é bondoso e compassivo. E aí nós chegamos neste evangelho de hoje, Jesus que narra uma parábola, exatamente falando que tinha um homem com uma dívida muito grande. Uma dívida que podemos traduzir como impagável. Por mais que aquele homem fizesse, ele não conseguiria pagar. E diz que então o seu senhor pediu contas daquilo. E ele coloca-se de joelho, suplica, pedindo: Senhor, dá-me um prazo para que eu consiga perdoar essa dívida. Vale lembrar que esse senhor já tinha dado uma ordem, que arrancasse este homem da sua casa, vendesse a sua esposa e os seus filhos como escravo e tudo mais. E este senhor, mesmo entendendo que era uma dívida imensa, e como eu disse, guarde essa palavra, impagável, este senhor resolve perdoar a dívida deste homem. Aqui está a primeira parte deste evangelho narrado para nós. Na continuidade fala que este mesmo homem que recebeu o perdão de ter ele que se colocou de joelhos, chorou, suplicou e teve sua dívida perdoada, diz que este homem, é a narrativa de Jesus, encontra com um companheiro seu que tinha uma dívida muito pequena, correspondente que poderíamos traduzir materialmente falando em 3 salários mínimos. Conseguiria, com o trabalho, pagar aquela dívida. Só que mesmo aquele homem suplicando e chorando, ele não perdoa a dívida do seu companheiro. Ora, queridos, antes da gente ir para a terceira parte, que é a conclusão deste evangelho, aqui está para nós exatamente um grande desafio. O primeiro deles é de esquecermos de todos os perdões, de todas as dívidas que Deus paga para conosco, pois este Senhor do texto
não podemos entender-se outra coisa senão o próprio Deus. Depois, o colocar-se de joelho significa reconhecer a pequenez, se humilhar. E aquele homem tinha se colocado nessa posição e exatamente recebe a misericórdia, recebe a compaixão. Enquanto, quando vê o seu companheiro de joelhos, aqui está um outro risco para nós, de nós nos esquecermos e de, em vez de acolher o outro e perdoar, nós nos sentimos superiores e não perdoamos. E aí então nós encontramos a conclusão deste texto bíblico. Fala então Jesus que este homem, depois de ter feito tudo isso, os demais companheiros não se sentiram à vontade, percebeu que era um ato de grande injustiça e vai falar para o Senhor o que havia acontecido. O Senhor chama aquele homem e diz: você é muito cruel. Você não recebeu a compaixão e o perdão, por que você não fez a mesma coisa com teu irmão? Portanto, agora você será colocado na prisão até que você pague toda a dívida. E aí, por isso, agora há pouco eu tinha dito para você, lembra que o texto bíblico fala que esta dívida era impagável? Pois bem, a conclusão do texto é muito clara, queridos. A nossa dívida para com Deus é uma dívida impagável. Nós não conseguimos pagar. Porém, o Senhor nos fez merecedores de termos essa dívida paga. Quando Jesus morre e ressuscita e se manifesta intensamente e cotidianamente como misericórdia, significa que mesmo nós não tendo condições de pagar a nossa dívida, quando nós nos arrependemos e vamos até esse Deus, nós recebemos este perdão mesmo não tendo condições de pagá-la. Quando o texto bíblico termina dizendo que aquele homem, exatamente por não ter agido de misericórdia, ficará ali até pagar a sua dívida, significa que ele não conseguirá. Porque a experiência do perdão e da misericórdia, é verdade que Deus é amor, é perdão e é misericórdia, mas ela se manifestará definitivamente na nossa vida na medida em que em nossas relações nós estendemos este amor e esta misericórdia. O texto bíblico, então, quer lembrar para nós que na nossa experiência de fé, de perdão, de misericórdia, nunca é somente entre mim e Deus, nunca é somente entre você e Deus. A experiência do amor e da misericórdia sempre passará pelo outro. Se queres ser perdoado, perdoe. Se queres experimentar a misericórdia, viva a misericórdia para com os outros. Porque se nós vivemos movidos pelo perdão e pela misericórdia, encontraremos perdão e misericórdia. Mas se somos levados pelo ódio, pelo rancor, não há como experimentar, queridos. Portanto, perdoe enquanto é tempo. Se existe algum rancor aí na tua vida, na tua história, refaça, aproveite este domingo para recomeçar. Porque termino dizendo outra verdade, não menos importante. A pessoa que não perdoa, ela vive movida pela escuridão, pela sombra e, consequentemente, é uma pessoa doente. A pessoa que é movida pelo amor e pela misericórdia caminha sempre na luz e, caminhando na luz, é movida pela alegria. E digo para você, pode até aparecer uma enfermidade física movida pelas nossas fragilidades humanas, mas será sempre uma pessoa com uma alma e com um coração sadio, porque o que move não é o ódio, a raiva ou a vingança, mas é a misericórdia, a compaixão, o amor e a alegria. Que assim sejamos. Perdoar não é fácil, mas é necessário, é possível e é graça. E para terminar, quero lembrar que neste domingo, como já disse, tanto na sexta-feira quanto no sábado, a igreja é convidada pelo Papa Francisco a fazer a sua oferta para os lugares santos. Portanto, procure hoje a tua comunidade, se não for possível, faça a tua oferta da maneira que você puder, até por meio de aplicativos. E lembrando que essa oferta será destinada para os lugares santos, serão destinadas para os lugares santos, para que assim mantenhamos a tradição, a história de nossa igreja, de nossa fé. Quer saber mais detalhes? Na descrição
aqui do nosso vídeo, logo aqui embaixo você verá, pode assistir outros vídeos falando sobre os lugares santos e tirando todas as suas dúvidas. Ficamos por aqui, falei demais hoje, mas eu desejo a você um ótimo domingo, movido pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão e, claro, pela paz e pela alegria. Paz e bem para você. Até amanhã, se Deus quiser.